A paz do Senhor, meus amados. Como ficou acordado com o pastor Ricardo, nós vamos, enquanto essa pandemia está acontecendo em todo o país e no mundo, nós vamos falar aqui das coisas que temos falado na sala de aula, né? E hoje vamos voltar a falar de Josué. Já tinha dado uma introdução, mas eu gostaria de voltar, mesmo porque alguns alunos tinham faltado, né? Então nós vamos procurar voltar a falar novamente. E eu gostaria que iniciássemos isso, como todas as vezes nós fazemos, orando. Orando a Deus, que Ele é o único sustentador da nossa vida. E é o motivo para a gente estar falando justamente desse livro a qual nós vamos falar. Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque assim diz a sua santa palavra. Então vamos iniciar, meus irmãos. Vai ser um período aí de 20 minutos, não mais, para não cansar os irmãos, mas iremos falar profundamente. Amém? Oremos então. Pai, nós queremos, Deus, entregar esse momento, Pai, nas suas santas e poderosas mãos. Deus, queremos, Deus, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor, através do seu santo, reto e poderoso Espírito, Deus, possa nos conduzir, Pai, nesse momento, Deus, que vamos falar das suas coisas, Deus. Ó Pai querido, que eu não fale, mas que o Senhor fale através de mim. Eu nada sei se não vier de Ti, Deus amado, nada sou se o Senhor não disser que eu sou. Ó Deus amado, nada vou se o Senhor não disser para eu ir. Ó Deus amado, que em nome de Jesus, eu quero, Pai, em seu santo nome, Pai, repreender todo e qualquer espírito contrário, tudo aquilo, Deus, que não provém do seu santo altar. E, Pai querido, no nome de Jesus, eu quero, Pai, estabelecer em nome de seu Filho amado Jesus, Deus, uma conexão, Pai. Essa live, uma conexão espiritual, acima de tudo, Deus. Eu oro, Pai, crendo, Pai, no seu Filho amado Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmã Marisete, pastor Gilson e os demais aí. Nós vamos falar daquilo que temos dito. Agora vamos falar sobre Josué, sobre o capitão de Deus. Josué, ele teve uma grande responsabilidade. Não de substituir. Ninguém substitui ninguém. Nós damos sempre continuação àquilo que o outro parou. Porque Deus não substitui pessoas. Deus coloca pessoas para continuar uma obra que é dele. A obra é dele. A obra não é nossa. Por mais que falemos. Então eu gostaria de abrir aqui. Eu trouxe um livro aqui, ó, livro de promessas. E eu costumo dizer, eu já tenho dito na sala de aula, que as promessas de Deus já são promessas cumpridas. Não são promessas feitas. Promessas feitas são nossas. Mas as promessas cumpridas são do Senhor. Ele previu esse acontecimento. Marcos 13, Lucas 21, Mateus 7, sobre os fins dos tempos. Mas eu queria falar, meu irmão, sobre o chamado de Josué. Então eu peguei esse livro aqui, que é a compilação do chamado de Josué, que diz assim: com a morte de Moisés, o seu servo Josué é designado por Deus para liderar a nação de Israel nas guerras que haveriam de acontecer para a conquista da terra da promessa. Josué viu bem de perto o poder de Deus manifestado na liderança de Moisés. E agora ele experimentaria esse poder em sua própria vida como um líder de um povo muito numeroso. É claro que substituir Moisés traria tremor e temor. Eu ficaria temorizado. E qualquer homem de Israel, mas é um chamado acompanhado da promessa de ter a companhia de Deus ininterruptamente, meu irmão. E neste momento eu quero dizer que nós temos essa companhia de Deus através de Cristo Jesus, que irá garantir todo sucesso, embora fosse necessária a coragem de Josué para enfrentar a árdua tarefa. Deus deixa claro que a vitória seria dada pelo seu poder. A força de Josué estava na companhia do poderoso Senhor dos exércitos de Israel. Às vezes chegamos a pensar
algumas pessoas são insubstituíveis e que algumas tarefas para as quais somos chamados nos trazem temor no coração, mas nada disso não significa que fracassaremos. O que fará a diferença é a companhia de Deus. Tem-se a sua promessa de que sempre estará conosco, sem nunca nos abandonar. Então poderemos caminhar com segurança e sem temor, pois as conquistas acontecerão. Nunca se ache incapaz de realizar uma tarefa para a qual você foi chamado por Deus. Amém. Então, estamos aqui, irmãos, diante deste homem, Josué, o capitão de Deus. Ele, em toda a história, ele acompanhou Moisés. Em toda a história, Moisés subiu ao monte Horebe, estava Josué. Josué ia até onde o Senhor determinava para ele. Ali ele ficava. Moisés seguia. Obediência. A nossa vida espiritual, ela está baseada em obediência. Obediência. Obedecer é melhor que sacrificar, assim diz a palavra. E Josué foi um que obedeceu o Senhor. Mesmo sendo um capitão, ele estava debaixo da obediência daquele que foi chamado Moisés. Moisés, ele teve uma preparação no Egito. Ele teve uma preparação toda especial para estar à frente. Não foi uma pessoa feita aleatoriamente. E eu disse em sala de aula que o Egito é bom quando Deus te manda. O Egito é bom quando Deus dá ordem para você ir. Como Moisés foi para o Egito e voltou de lá príncipe. José foi para o Egito e foi governador. Jesus foi para o Egito, saiu de lá rei e já era rei. Então, o Egito é bom quando Deus te manda. Tá? Porque a palavra de Deus nos garante que onde colocássemos a planta dos nossos pés, ali seria considerado terra santa. Porque os santos do Senhor colocam os pés. E é nisso que eu tenho dito, nós temos discutido arduamente. O amor de Deus nos constrange, mas esse constrangimento de Deus não é para nós ficarmos parados, é para nós seguirmos adiante. Nós nunca poderemos entender esse amor. Nunca entenderemos. Só entenderemos lá na glória com Ele. Que vemos Ele hoje em espelho. E aqui, meus irmãos, algumas coisas que eu tenho dito, os acontecimentos, eles correm no século 13 e a conquista, a partilha de Canaã pelas tribos de Israel. Naquele momento, a nação de Israel começa a se formar, começa a se montar tribos. A tribo de Naphtali, aquela tribo que foi preparada, era confeccionadora, faziam muitas armas. A tribo de Benjamim, mais voltada para os estudos. A tribo de Gade era a tribo considerada o bope de Israel. A tribo de Judá, aquela tribo que ia à frente. E ali começou a se desenhar uma nação, que até então era um povo que andava. Um povo que andava aleatoriamente. Agora não, tinha um capitão. Antes tinha um líder, agora tem um capitão, agora tem um exército. Como hoje nós estamos passando por essa tribulação toda, e não é o fim, e é necessário que o povo passe por essa tribulação, porque na tribulação nós buscamos a Deus a mais intensidade. Nós reconhecemos o senhorio de Deus. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, absolutamente nada. Nós não temos poder. E aqui fala, o livro relata a tomada global da terra por uma geração sendo um processo longo, lento, pacífico, ora violento. Ora violento. Muitas vezes queremos ter uma vida pacífica. E é natural. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que ser mais ativos. Nós vamos ter que esquecer um pouco da brandura de Moisés, mas ter a exatidão de Josué, que ele teve. Tanto é que Josué, a grande fala de Josué, fala, ele chama todo o povo. Agora vocês vão decidir a qual Deus que vocês vão servir.
a deuses heteus, jebuseus, deuses amorreus, ou deuses antepassados dos nossos pais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué pega a mulher, pega os filhos e atravessa o Rio Jordão. Olha, irmãos, a travessia do Rio Jordão, ela é totalmente diferente da travessia do mar. O mar, ele tem várias correntes marinhas. Foram várias correntes. Ali tinha várias pessoas com Josué, com Moisés. Mas agora, Josué chega no rio, onde tem uma só corrente. Seria só crente que ia atravessar ali. Só aqueles que serviriam um Deus santo, puro e verdadeiro. Chegou um momento, um grande finale, como diz nos teatros. O grande finale. Chegou um momento de vocês decidirem qual Deus que vocês servem. Que tipo de Deus vocês têm servido? O Deus que dá pão? Ah, bom, ótimo. O Deus que dá sombra? Bom. O Deus que anda com vocês na coluna de fogo? Ótimo. Mas é o Deus também que vai fazer vocês chegar à terra que Ele prometeu, a terra de Canaã. E aqui nós vemos que pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, Josué de 1 a 12. A conquista, tendo Gilgal próximo a Jericó e a tribo de Benjamim estando próximo, é provável que a narrativa venha desta tribo ou de Efraim. Por quê? Porque Benjamim era a tribo dos Emanuenses. Eles escreviam. Eles estavam bem próximos, atravessando ali com Josué. Esta tribo, ela foi separada. Tanto é que Paulo, o grande missionário Paulo, ele foi da tribo de Benjamim, preparado o quê? Na palavra. Aquele que escrevia, aquele que tinha o poder e teve o poder de sintetizar os 4 evangelhos. Em seguida, a segunda visão que nós temos é de Josué de 13 a 21. Vemos a divisão da terra com documentos geográficos. Olha, naquele tempo, já com documentos geográficos. Como era necessário ter documentos geográficos, delimitando tribos na era pré-monárquica, com listas de lugares do tempo da monarquia. Capítulo 21. Talvez um acréscimo pós-exílio. Veja bem, já começa a delimitar. Olha, você vai ficar nessa parte. Você vai ficar nessa parte. Vocês vão ficar nessa parte. Ou seja, já começa a delimitar o espaço de cada um. Cada um iria formar uma frente, ou um fronte de batalha. Todos eram guerreiros. Por quê? Porque o grande Josué preparou, fez de agricultores guerreiros, transformou enxadas em espadas, transformou pás em lanças. Ele transformou um povo que nunca havia lutado, agora sim, guerreiros. Muitas das vezes, irmão, a situação nos leva a ser mais guerreiros, a ser mais aguerridos, a serem, como agora, por exemplo, toda essa situação nos leva a lembrar sobre Josué. Josué foi um grande, e o nome Josué é, na verdade, Deus muda o nome de Josué, que era Oséias, para Josué. E Josué significa Yehoshua, que é a mesma coisa que significa Jesus. Por isso, dado ao quê? A ele ser reconhecido como o capitão de Deus, como Jesus o é. Aquele que se entregou por nós, aquele a qual nós servimos. Em um terceiro período, nós vemos Josué de 22 a 24, mostra o fim da vida de Josué. Temos a conclusão, o retorno das tribos da Transjordânia, a letra B, o último discurso de Josué, a aliança em Siquém e morte de Josué, em Josué capítulo 24. O livro é a interpretação dos fatos e significado da conquista de Canaã. O assunto principal é
terra prometida. Mas antes disso teve um muro. Muro de Jericó. São esses muros que nós atravessamos. E é de acordo com a obediência de Deus. Porque aqui, ó, nós temos aqui, ó, irmãos, isso aqui é a Bíblia King James. Eu tenho um diagrama aqui que ele fala justamente sobre isso, esse período. Esse diagrama fala do conteúdo de Josué, desafio à unidade e à obediência. São a locação. Desafio da unidade, não união, unidade e obediência. Depois temos a conclusão da divisão das terras. Teria que ser dividida. Depois, o início da divisão das terras. Aí temos aqui, ó, tomando posse da terra prometida, bênçãos e alegrias. Ou seja, a tomada não foi de maneira pacífica, como eu mesmo falei. Tiveram que ter lutas. Isso nos leva para agora, para esse tempo, que nós teremos lutas. E o próprio Senhor Jesus nos garantiu que no mundo teríamos aflições. Não é um período de aflições, mas ele também, o próprio Senhor Jesus, agora o próprio Senhor, não o capitão, ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu creio, meus irmãos, que nós estamos passando, é um grande momento para nós refletirmos naquilo que Deus tem falado para cada um de nós. No capítulo 2, diz assim: então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Chitim ao vale das Acácias 2 espiões que lhe orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe entrou na genealogia de Jesus. E ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou 2 homens e os escondeu. E respondeu aos mensageiros do rei: de fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde vieram. E havendo de fechar a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço, e os tinha escondido sobre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessa o rio Jordão. Aqui temos uma grande personagem. Raabe. A Raabe, ela faz parte desse livro. Por quê? Porque ela entra na genealogia de Jesus sendo uma prostituta. E muitas das vezes perguntam: por que Ruth não entrou? Ruth não é judia? Por que Ruth entrou? Era uma moabita. Por que Esther não entrou? Era uma judia. Por quê? Sabe por quê? Deus tem a presciência de tudo. E neste livro aqui que nós estamos lendo, é justamente um livro de obediência. O livro é a interpretação dos fatos e significado da conquista de Canaã. É o assunto principal da terra prometida. Liberto da escravidão do Egito, o povo estava apto em ser próspero. Por trás das listas e lugares está a alegria pelo dom de Deus. Ou seja, muitas das vezes nós vamos passar por caminhos que não queremos passar. Vamos andar por lugares onde não queremos ir. Vamos subir onde não queremos subir. Vamos descer onde não queremos descer. Mas olha, tem uma coisa. Assim como fui com Moisés, serei contigo. E essa promessa, como eu trouxe nesse livro aqui, essa é uma promessa que ainda não foi cancelada.
Assim como fui com Josué, assim como fui com Paulo, assim como foi com Pedro, assim como foi com os patriarcas. Assim serei com todos. Será comigo, será com vocês. Então, diz aqui, ó, o povo teve que conquistar a terra que Deus lhe deu. Deus dá o dom sem suprimir a liberdade. Por quê? Nós temos a liberdade. Sim, temos a liberdade. Mas que essa liberdade não vive libertinagem. A liberdade, ela é a partir do quê? Da obediência. Deuteronômio 28 nos diz muito claro sobre isso. Te coloco agora diante de vós a bênção e a maldição. A bênção da obediência e a maldição da desobediência. Olha, é um tempo de obediência. Tempo de obediência. Temos que obedecer. A terra é promessa e dom divino, mas a aspiração e da conquista do homem. Deus promete, mas através da aspiração do homem, realiza seu dom nas conquistas do homem. Que queres que te faça? Em Marcos 10:51 é a palavra que Deus nos diz. O próprio Senhor Jesus chega perto de um cego e pergunta: o que queres que eu vos faça? E ele responde uma pergunta óbvia: que eu veja. Será que nós temos pedido a Deus o que realmente está no coração de Deus? O coração de Deus é entregar aquela terra prometida. Moisés contemplou, Josué entrou. Por quê? Obediência. Obediência. A palavra hoje é mais frequente no mundo cristão, no mundo não cristão, no mundo entre o homem está vivendo para si, um mundo altamente antropológico, onde a centralidade é o homem. E Deus, muitas das vezes, nos leva a isso, irmão. É um tratado da graça de Deus, sendo base para nossas vidas e da história. A graça não é paternalista, deixando o homem passivo, e sim um dom divino. A graça não foi de graça. A graça custou um preço do inocente. Então, neste momento, Josué, ele atravessa com o povo, quando Deus usa possibilidades contidas no homem de toda a criação. Olha, toda dificuldade, eu digo para você, é uma possibilidade. Não fale para você mesmo que você tem uma dificuldade. Você tem uma possibilidade de mostrar dentro de você que você é capaz de atravessar o Rio Jordão, que você é capaz de derrubar os muros de Jericó, que você é capaz de tomar a terra prometida, que você é capaz de dividir um povo, que você é capaz de provocar este povo, que uma unidade. Precisamos viver em unidade. A unidade sempre é unidade. Não união. A união é coisa diferente, mas a unidade é ter tudo em comum. Sem atitude livre e responsável, ou seja, que procura descobrir e mirar nas possibilidades, o homem jamais encontrará graça. O homem não vai encontrar, porque a atitude livre e responsável. Você é livre, mas você tem que ter responsabilidade. E você não pode ter responsabilidade somente com você. Você tem responsabilidade com todos que estão à sua volta. Deus então propõe uma condição: que o homem continue sendo seu fiel aliado. Irmãos, que sejamos como Josué, que atravessemos o Rio Jordão, que derrubemos muros, as muralhas, que dividamos o povo, que façamos a nossa casa uma nação de bênção, uma nação coerente, uma nação obediente a Deus. E eu quero encerrar, meu irmão, dizendo a vocês a palavra de Jesus: eis que não deixarei só, estarei convosco até a consumação do século. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Sejamos Josué do nosso tempo. Amém.